Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada Financeira. E na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Tesouro IPCA+, tá? E como que esse tipo de tesouro direto, ele pode nos ajudar através da marcação a mercado a antecipar a aposentadoria. Então, por trás do Tesouro IPCA+, tem vários mecanismos de funcionamento. Vocês compreendendo um pouquinho como que funciona, é possível ter uma noção dos melhores momentos para entrar no Tesouro Direto, nesse tipo de tesouro, e com isso poder, além do que ele já está prometendo, né, de pagar o tesouro mais uma taxa, a gente poder entrar nos melhores momentos e poder ter maiores ganhos de investimentos através da marcação a mercado. É isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos lá para o vídeo. Bom, então o que é o programa da escalada financeira? Se você quer construir uma carteira que possibilite você se aposentar no futuro, no momento em que você desejar e não no momento que alguém impor para você, você precisa começar a dar o primeiro passo a partir de agora, tá? E esse primeiro passo, ele precisa ser tanto seguro quanto a melhor oportunidade para o investidor iniciante. Então, o programa da escalada é justamente vocês irem subindo cada degrau de acordo com o valor que vocês vão construindo de patrimônio e de acordo com os tipos de investimentos já mais adequados para o seu momento, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre um destes investimentos para o degrau 2, que é o degrau depois que você já fez a sua reserva de emergência. Então, para quem que é esse vídeo? É para quem justamente ainda está começando a investir, está começando a dar os primeiros passos nos investimentos, tá? Para quem deseja ter o seu dinheiro te ajudando a construir o seu próprio patrimônio, ou seja, fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, para fazer com que o seu dinheiro, além do seu esforço de trabalhar e conseguir construir o seu patrimônio, fazer com que o seu próprio dinheiro trabalhe para você, porque ele vai crescendo e isso te ajuda muito na construção de patrimônio, tá bom? Para quem já tem a reserva de emergência e está construindo um patrimônio robusto para qualquer tipo de eventualidade, tá? Então, como eu informei, esse é um tipo de investimento para o degrau 2. Então, para quem já fez o seu primeiro degrau da reserva, então hoje a gente não vai falar sobre construção de reserva, liquidez diária e tudo mais, a gente vai falar de um tipo de investimento que não tem liquidez, que é mais para longo prazo, então é para um nível do degrau 2, tá? E aí aqui é justamente, para quem que não é, primeiro, para quem não tem interesse nenhum em ter liberdade financeira, eu acredito que ninguém quer isso, né? Ou não sabe, não tem noção do que pode ser uma liberdade financeira. E também para quem não gosta e não acredita em renda fixa, tá? Então, se você só tem uma filosofia de investimento de alto risco, para você que só acredita em investimentos, por exemplo, em ações e tudo mais, esse vídeo realmente não é para você, porque hoje a gente vai falar aqui de um investimento de renda fixa, investindo no Tesouro, tá bom? Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre os benefícios desse IPCA+. Então, só para relembrar, o Tesouro Direto, que é você investir no Tesouro Nacional, que é investir no governo, ele possui diversos tipos de investimentos dentro do próprio Tesouro. Então, a gente tem, por exemplo, o que a gente falou muito nas lives anteriores, do Tesouro Selic, que ele é muito uma indicação excelente para a construção de reserva de emergência, porque ele tem liquidez diária. A gente tem outros tipos, como tesouros pré-fixados, que vai pagando juros semestrais. A gente tem, por exemplo, os novos, como o Educa Mais, para quem quer construir um patrimônio para educação. A gente tem também o Renda Mais, que é para construção de aposentadoria. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o IPCA+. O que é esse IPCA+? Ele é um tesouro que já existe há muitos anos, tem vários tipos
desse tipo, tá? Com vários vencimentos diferentes e como que ele funciona e como que você pode se aproveitar das oportunidades que ele nos traz, tá? Então, ele é um tipo de investimento de longo prazo, ele tem diversos vencimentos, então pode ter IPCA 2029, IPCA 2035, IPCA 2045. O que ele significa? Se é um IPCA 2029, ele vai vencer em 2029, ou seja, você coloca o seu investimento lá e só em 2029 ele vai ser liquidado, ele vai ser resgatado automaticamente e colocado na sua conta da corretora, tá? De acordo com a regra do momento que você contratou. Então, no momento que você contratou esse, por exemplo, IPCA 2029, e ele estava pagando uma taxa, é porque ele paga uma taxa pré-fixada no momento da contratação. Então, você contratou IPCA mais 4,5%. Ele vai pagar a taxa de inflação no momento, mais esses 4,5%. Então, em 2029, ele vai honrar com aquilo que você contratou. Tá? É sobre esse tesouro que a gente vai falar hoje. Qual que é uma vantagem, um benefício da gente investir ou da gente, no mínimo, conhecer esse tesouro? É a diversificação, é a gente poder entender as possibilidades que a gente tem de investimento, onde que nós estamos investindo, quais que são as regras referentes a esse investimento, e entender se faz sentido para a gente ou não, tá bom? E hoje também eu vou mostrar para vocês como ocorre essa variação de preço, porque hoje a ideia é trazer ele como uma oportunidade. E entendendo o melhor momento para entrar nesse tipo de investimento, você pode ter um benefício muito grande de valorização de cota, que é a marcação a mercado, tá? Então, apesar de ser uma renda fixa, ela não é tão fixa assim. E vocês podem ter um melhor aproveitamento se vocês entenderem o funcionamento do IPCA+, e qual que é o momento legal, um bom momento para fazer esse investimento, tá? Não é sempre que ele é um bom momento, e eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas que podem ajudar vocês na tomada de decisão, tá? Qual que é outro benefício de entender ou de, no mínimo, assim, saber como que funciona o IPCA+? Para vocês diversificarem o patrimônio, né, aproveitando essas oportunidades do mercado, e também entender o que pode acontecer, por exemplo, caso o seu investimento fique com lucro negativo. Às vezes, vai ter vezes que você vai entrar na sua corretora e pode ser que seja que você vai encontrar, por exemplo, o seu investimento com lucro negativo. Ou seja, naquele momento que você entrou na corretora, ele vai estar com um valor menor do que o valor que você colocou. Mas será que isso é ruim? Será que eu estou perdendo dinheiro? O que está acontecendo? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, para entender um pouquinho dos riscos, se é para vocês ficarem preocupados ou não, tá? E qual que é o jeito errado de começar a investir em tesouro IPCA+? É primeiro assim, sair comprando tesouro direto sem nem entender minimamente as regras, tá? O que pode acontecer com essas variações e justamente para vocês não ficarem assustados quando chegar nesses lucros negativos e aí começa a dar um desespero. Ah, eu estou perdendo dinheiro, então eu vou tirar e tira na hora errada, justamente por não entender as regras do jogo. Então, esse é o jeito muito errado de começar a investir em tesouro IPCA+. A gente precisa, para todo lugar, para qualquer local que a gente investir o nosso esforço, o nosso dinheiro, a gente precisa saber minimamente quais que são essas regras do jogo, para a gente poder justamente ter melhores retornos e, principalmente quando der alguma crise, entender o que está acontecendo e se realmente é arriscado para a gente não tomar uma decisão ruim em um momento de crise, tá? Não ter um destino correto para esse investimento, assim, para ter um carimbo. O que acontece? Às vezes vocês vão colocar
um dinheiro que vocês têm que não está planejado direito, às vezes vocês vão colocar vou colocar nesse IPCA mais porque eu estou vendo que está pagando bem. Só que vocês esquecem de ver que eles não têm liquidez, né? Que para que serve esse dinheiro? Se vocês resgatarem antes sem planejar, pode ser que vocês possam perder muito dinheiro com isso, tá? Então, para esse tipo de investimento, é essencial que tenha um carimbo. Por exemplo, eu vou colocar em IPCA 2029, porque eu vou fazer alguma realização em 2029. Ah, vou fazer uma festa de casamento, vou fazer a festa de 15 anos da minha filha, eu vou viajar para fora, então esse dinheiro é para essa viagem. Então tem que ter um carimbo. Por quê? No momento de crise, para vocês não terem o susto de, eu vou pegar, tô perdendo dinheiro e tudo mais. Agora, se tiver lá na frente, é um dinheiro carimbado, vocês vão resgatar o que vocês contrataram. No momento do contrato, a regra do jogo no momento contratado, vocês vão resgatar. Então, se é IPCA mais 2%, se é IPCA mais 4%, vocês vão resgatar isso. Só que se vocês tiverem que antecipar esse resgate, pode ser que vocês percam muito dinheiro. Então, esse é um jeito erradíssimo de começar a investir em IPCA+, tá bom? Qual que é o outro jeito muito errado de começar a investir em IPCA? É não aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, justamente por nem saber que é uma oportunidade. Então, assim, se eu não sei como que é a regra do jogo, se eu não sei que isso está sendo uma oportunidade, então eu não vou saber que o cavalo está passando e que era para subir em cima do cavalo, entende? Vocês têm que conhecer minimamente as oportunidades para justamente entrar nesses momentos que são realmente oportunidades. Então, minimamente conhecer o funcionamento é muito bom para vocês poderem ter os melhores retornos, os melhores investimentos, as melhores qualidades. E isso sim, a gente fazendo um bom planejamento, colocando um carimbo no nosso dinheiro e entrando nas melhores oportunidades quando elas surgem e não quando todo mundo acha que é alguma coisa, mas quando é real, isso sim vai antecipar a sua liberdade, a sua independência financeira, a sua aposentadoria, tá bom? Mas lembre-se, é o conhecimento que a gente pega, não é a falácia de qualquer pessoa, tá? Por isso que é tão importante a gente mesmo entender o funcionamento da coisa. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho o que a gente precisa fazer para começar a investir nesse tesouro do tipo IPCA+, tá? A primeira coisa, assim, ó, vamos relembrar o que é IPCA. IPCA é a inflação. Então, se a gente está colocando num tesouro IPCA+, isso é bom porque ele está nos blindando da inflação. Como assim nos blindando da inflação? Pensa que se você tem R$ 50, o que você consegue comprar com R$ 50 hoje, em 2029, você não vai conseguir comprar mais, tá? Então, o seu dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. Colocar o seu patrimônio em investimentos que te protejam, que te blindam contra a inflação, é super importante, porque assim, se eu colocar o meu investimento em um IPCA mais 2029, pagando o IPCA mais uma taxa, sei lá, de 4,5%, 5%, chega lá na frente, você vai ter um patrimônio que ele cresceu a inflação, e mais uma taxa, ou seja, o seu poder de compra lá no futuro vai ser maior, né? Ou seja, você não vai, o patrimônio que você se esforçou tanto não vai se desvalorizar, pelo contrário, ele vai crescer e aumentar acima da inflação. Então, isso quer se blindar contra a inflação. Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, da Argentina, né, de um exemplo recente de como que está a inflação de 3 dígitos, com os valores subindo em um nível e numa velocidade astronômica. Então, se você trabalha, recebe um salário e você não consegue rentabilizar a ponto de se proteger da inflação, quando você for comprar alguma coisa, você já não consegue comprar mais nada, porque aquilo já vai, por causa da inflação, o preço dos produtos vão estar muito mais caros, tá? Então, primeira coisa, inflação, IPCA+, você está blindando o seu investimento contra a inflação, o que é excelente, por isso que é uma boa diversificação.
tá? Mas um ponto de parâmetro que vocês precisam entender se é um bom momento ou não para entrar nesse tipo de investimento é entender um pouquinho da Selic. A Selic é a taxa mãe de juros, então é o quanto que está os juros hoje no Brasil de acordo com as políticas econômicas, o cenário econômico atual, tá? Eu não vou entrar em detalhes muito grandes de como que funciona, mas o que é importante vocês saberem? A taxa de juros ela vai subir ou ela vai descer de acordo com a inflação, tá? Isso é um dos grandes pontos. De uma maneira bem simples, imagina que a inflação é uma doença, ela sempre vai existir na economia, ela é uma doença. A taxa de juros é o remédio. Então, se a doença está muito grande, a taxa de juros que o remédio, a dose precisa ser maior. Então, o valor da taxa de juros vai subir. Agora, se a doença está menorzinha, então eu posso diminuir a dose do remédio, que é a taxa de juros, tá? Então, sempre coloca essa analogia que funciona muito bem. Para vocês fazerem um investimento em IPCA+, é muito importante vocês saberem sobre taxa de juros, pelo menos qual que é a tendência da taxa de juros, porque isso está totalmente ligado com a marcação a mercado. Qual que é, então, essa tendência de taxa de juros para a gente entender se é um bom momento ou não. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu dei um print do gráfico do Banco Central, então vocês podem acessar esse gráfico, é só colocar lá no buscador Banco Central Selic, vocês vão ter acesso a esse gráfico. E nesse gráfico a gente pode ver bem claramente que no momento que a gente está, qual que é a nossa taxa de juros. Então, eu estou gravando essa live em abril, dia 2 de abril de 2024. Estamos com uma meta de Selic de 10,75 e o que é legal a gente entender também? Se ela está com uma tendência de subir ou descer. Isso vai ser crucial para a nossa decisão se é um bom momento de entrar no IPCA mais ou não, tá? O que a gente pode observar desse gráfico? Vocês viram aqui, ó, que aqui subiu, ficou estacionado nos 13 e pouquinho, né? Eu acho que era 13,75 o topo que ficou, e começou a descer. O que a gente pode, então, ter de conclusão? Que a gente estava num topo de juros muito grande, estava com juros bem alto, e agora a gente está numa tendência de baixa. Quer dizer que vai baixar mais? Não sei, mas a gente está numa tendência de baixa. Então, interpretar isso é muito importante, ó. Então, quando fica flat, assim, quando fica retinho e começa a descer, a gente começa a entrar numa tendência de baixa. Juros baixar é bom? É excelente para nossa economia, tá? Então, hoje, nesse exato momento, para fins de educacionais aqui, para eu mostrar para vocês se é um bom momento ou não para entrar, guardem esse valor aqui, ó, que a gente está com 10,75 e uma tendência de baixar os juros, tá? E aí agora a gente vai entrar na análise do IPCA em si. Como que a gente analisa se é um bom momento para comprar ou não o IPCA? Então aqui, ó, já dei outra dica aqui também, além daquele da Selic, agora é entrar no site do Tesouro Direto. Tá? No site do Tesouro Direto, a gente tem todos os investimentos disponíveis para investir em tesouro, tá? Todos aqueles que eu citei no começo da live, tesouro IPCA+, com todos os tipos de vencimentos, e dá para a gente analisar os gráficos de uma maneira muito simples. Então, vocês acessam o site do Tesouro na área históricos de preços e taxa, para a gente entender como que está a taxa do dia para investir. Tá? Isso que vai ser crucial, vai ser a gente entender qual que está a taxa, qual que tá como que está o Tesouro Selic, qual que é a tendência do Tesouro Selic e qual que é a taxa do investimento que você quer fazer no momento. Vamos pegar aqui um exemplo, a gente está falando de Tesouro IPCA+. Então, você vai vir aqui, ó, nessa parte de tipos de título e vocês vão procurar por Tesouro IPCA+, 2029, Tesouro IPCA mais 2045, 2035, e vocês clicam no investimento que vocês querem analisar, tá? E aí agora eu vou ensinar para vocês como entender esses gráficos. Então, ó, quando vocês clicarem aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente está colocando Tesouro IPCA 2045.
Então, assim que vocês clicarem, o ideal é que vocês cliquem aqui, ó, em todos os anos, tá? Então, aqui vai ter período de 30, 60, 90. Então, se vocês quiserem analisar um período mais curtinho, vocês podem ir clicando aqui. Mas, vamos colocar aqui todos os anos, até para a gente entender, né, se está num bom momento ou não. Então, todos os anos, e a gente aqui deixa clicado em taxa. Tá? Então, ó, aqui a gente vai ver o histórico desse Tesouro IPCA e como que foi a variação da taxa dele ao longo dos anos, ao longo dos meses. Então, ó, no print que eu dei aqui, que foi do dia 15/4, ela tá 6,05. O que que acontece, então? Esse Tesouro IPCA, nessa data, ele tá pagando IPCA mais 6,05. Ah, mas isso é bom? Isso não é bom? Ó, vamos observar, vamos fazer uma análise bem simples, mesmo vocês não entendendo absolutamente nada sobre taxa, se está alto ou não. É só observar o gráfico desde que foi implementado esse tesouro, que foi em 2017, eu acho. Olha os picos de alta. Então, será que esse daqui é alto? Olha quantas vezes chegou nessa altura. Então, aqui dá para claramente ver que é uma taxa alta boa, tá? Então, ó, até pouco tempo aqui, ó, estava aqui embaixinho e subiu de novo. O que é uma análise que a gente pode fazer? Bom, a gente está numa tendência de Selic descendo, mas a taxa está alta. Então, essa taxa alta, mesmo com a Selic descendo, então ela pode ser uma boa oportunidade, tá? Então, ó, taxa alta, preço da cota mais baixo. Eu vou mostrar nos slides seguintes. Então, a primeira coisa, assim, uma análise geral sobre se a taxa é alta ou não. Vocês podem definir faixas de até quanto vocês estão disponíveis, estão dispostos a comprar e quanto vocês estão dispostos a comprar de acordo com a taxa. Vou mostrar para vocês nos slides seguintes. Mas aqui, ó, claramente a gente dá para ver que deu um pico aqui de uns 6,5% mais ou menos, né, na taxa. Provavelmente quando a Selic estava naquele patamar mais lateral, mais flat, de uns 13,75. Então aqui estava o pico do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA+, tá? Então, nesse momento que a taxa de juros estava lá em cima, foi uma excelente oportunidade de compra de IPCA+, tá? E aqui, ó, deu uma quedinha, ela subiu de novo, então nesses picos de subida é uma boa oportunidade também, porque a tendência da Selic é baixar. Então essa taxa também tende a baixar. E vocês vão ver que tem uma correlação inversa com o preço, que eu vou mostrar em seguida, tá bom? Então assim, só para ficar gravado na memória, quanto maior a taxa, é um bom momento para comprar Tesouro IPCA+, tá? E aqui, ó, entender a correlação entre taxa e preço, que isso que é a marcação mercado. Vocês viram que lá a taxa estava subindo e olha aqui o que acontece com o preço da cota. Ele desce. Então, o que acontece? Para cada taxa que eu comprar, tem uma correlação inversa do valor da cota. Então, quando nós investimos em Tesouro Selic, IPCA, a gente está comprando cotas de tesouro. É muito semelhante com ações, inclusive, né? Que a gente compra cotas de empresas. Aqui a gente está comprando cotas do tesouro. É como se a gente estivesse comprando cotas para ser sócios do governo, tá? Quando a taxa está lá em cima, o preço está lá embaixo. Então, quanto maior a taxa, menor o preço, e isso é bom. O que acontece? Quando é o inverso, é ruim. Quando a taxa está muito baixinha, o preço da cota está lá em cima. E é isso que é a marcação a mercado. Só que qual que é a grande vantagem? Quando a gente compra a taxa lá em cima com um preço menor, quando os juros começam a descer, e o preço da taxa começa a descer, quando você comprou, você pagou uma taxa lá em cima e a taxa começa a descer.
imagina que é como se todo mundo quisesse comprar a sua cota que está pagando aquela taxa lá em cima. Então, a sua cota começa a se valorizar bastante. Isso que é a marcação a mercado, tá? Então, é uma excelente oportunidade de construção de patrimônio quando você compra taxas altas. Então, aqui é um resuminho do que eu falei, tá? Taxa alta. Se você comprar com taxa alta e o preço da cota menor, quando a taxa cair, a sua cota vai se valorizar e muito. É como se todos quisessem comprar a sua cota que está pagando uma taxa maior de marcação ao mercado, tá? Então, esse é um excelente momento para você fazer o investimento em tesouro. Então, quando a taxa está mais alta, é um bom momento de comprar, tá bom? Olha aqui, ó, outro exemplo, né? Eu dei um print dessa correlação inversa de taxa e preço. Então, imagina, a gente está falando aqui de tesouros, IPCA mais o exemplo é 2045. Então, se a gente pegar aqui, ó, a taxa está subindo, então ela está em 6,05. Olha o preço como que ele desceu ao longo do tempo. Então, a taxa subiu, você paga um preço menor. E isso é o melhor momento para você fazer a compra, tá? Porque vocês vão ter a marcação a mercado. Então, se você fizer essa compra nesse exato momento e depois as taxas começarem a cair, e como que eu sei se vai cair ou não? Por isso que é tão importante entender se a Selic está com tendência de baixa ou não. Por isso que eu coloquei no primeiro exemplo um print da Selic, de se ela está numa tendência de baixa, se ela está numa tendência de lateralização, se ela está numa tendência de alta. Se vocês comprarem uma taxa muito alta, numa tendência de Selic reduzindo, em breve essa taxa vai diminuir. E aí vocês vão ter o ganho da marcação a mercado, porque essa cota aqui que você comprou a uma taxa lá em cima, ela vai se valorizar demais, tá bom? Agora, por outro lado, taxa baixa. Então, se você compra a uma taxa, por exemplo, de 2%, o preço da cota vai estar bem alto. Então, você vai pagar muito mais pela mesma cota e a taxa vai estar bem pequenininha, tá? Então, quando essa taxa crescer, então faz de conta que você comprou um tesouro a uma taxa de 2%. Só que aí depois ela foi para 13. Ninguém vai querer comprar uma cota que está pagando 2%, sendo que agora ela está pagando 13, tá? Então o valor dessa cota, ela despenca. O valor, ninguém vai querer comprar essa cota pagando a 2%, sendo que agora está pagando 13. Então, isso daí significa que você está tendo uma perda por marcação a mercado e o valor pode ficar negativo. Então, quando a taxa de juros está muito baixinha, não comprar, tá? E olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês de marcação mercado em um momento que não é legal vocês comprarem. Aqui, se vocês não sabem, em 2020, mais ou menos, a gente chegou a ter uma das menores taxas de juros da história, chegou a 2%, e os tesouros IPCA+, eles estavam pagando em torno de 2,87, então IPCA mais 2,87. Aqui é um bom momento para entrar? Não, não é um bom momento para entrar. Por quê? Com essa taxa aqui, o seu preço que você vai pagar pela cota vai ser um dos maiores. Vai ser, ó, foi 1,577, sendo que quando está lá em cima, a taxa de 6% estava 1,200. Ou seja, para comprar a mesma coisa, você vai comprar menos cotas. Com o mesmo valor, você compra menos cotas a uma taxa menor. Por isso que quando a taxa está baixa, não é o momento de comprar, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma regrinha que não é uma regra, mas pode ser um direcionamento para vocês em qual momento entrar ou não. Mas via de regra, a taxa tá baixa, o 2% é baixíssimo, tá? Mesmo se vocês não entenderem nada de juros, entendam que assim, se tá com um dígito só abaixo de 5 para o Brasil é muito baixo. Então, não é bom comprar esse tipo de tesouro IPCA+, tá? Então, quando a taxa de juros está baixo, o preço está lá em cima, não é bom para ser comprado.
E vamos aqui agora para um resuminho. Poxa vida, mas é tanta informação, como é que eu vou saber qual que é o momento certo? Eu preciso ver tudo aquilo. A primeira coisa, assim, é conhecimento, né? Conforme a gente for fazendo repetidas vezes, isso daqui vai se tornar comum para vocês. Quando a gente tem o conhecimento nas nossas mãos, é muito mais fácil a tomada de decisão e também é muito mais difícil vocês serem enganados por qualquer coisa que assessores ou gerentes forem empurrar para vocês. Isso é mágico também. Isso vai acelerar muito a sua aposentadoria, porque vocês não vão cair em qualquer coisa. Mas o que é importante entender? É estipular uma estratégia de taxa máxima e mínima de compra. Como que vocês podem fazer isso? Aqui eu só dei um exemplo, tá? Mas as faixas, os ranges, vocês podem modificar. Aqui nesse exemplo, o que eu coloquei? Ó? Por exemplo, Selic abaixo de 8%. Não compra IPCA mais. Não vale a pena, tá? Abaixo de 8 ou abaixo de 5, aí a porcentagem vocês que decidem. Mas eu acredito que abaixo de 8%, abaixo de 6%, não compensa comprar IPCA mais, porque vocês podem ter uma perda de marcação a mercado muito grande, tá? Aí tem uma faixa de transição. Se vocês pegarem, por exemplo, vocês colocarem o mínimo que vocês não vão comprar até uns 10 ou 11%, nessa faixa, compra ou não compra? Na minha visão, seria interessante fazer compras de manutenção. Como assim compras de manutenção? Faz de conta que vocês determinaram que para esse tipo de investimento, Tesouro IPCA+, vocês vão distribuir todos os meses R$ 500. Só que está nessa faixa de entre 8% e 11%. Ao invés de colocar 100% dos R$ 500, você coloca menos, coloca assim uns 200, uns 250. Então vocês vão fazendo compra de manutenção mensal, tá? Mas não coloca o valor total. A diferença vocês colocam numa reserva de oportunidade. Porque quando uma taxa vir a ficar mais interessante, aí vocês têm caixa para colocar de uma vez. Então, a minha recomendação é que numa faixa de transição de juros entre 8 a 11%, para esse tipo de PCA, vocês façam compras de manutenção e a diferença do valor vocês coloquem numa reserva de oportunidade rendendo 100% da Selic, tá? Acima de 11%, aí compra normal mensalmente, tá? Aí coloca, tá determinado a fazer os R$ 500, coloca os R$ 500 sempre. E para quando tá uma taxa muito alta, aí vocês fazem os aportes maiores. Então lembra que quando a taxa estava baixinha, vocês deixaram na reserva de oportunidade? Aí quando tá uma taxa de 13%, por exemplo, aí é hora de vocês realmente fazer o aporte melhor. Então, pega o dinheiro da reserva de oportunidade e investe numa taxa maior, tá? Vocês entenderam que, mesmo num cenário ruim, se vocês têm o controle das informações e o controle do dinheiro de vocês, e eu estou falando aqui de um exemplo de R$ 500, vocês podem, mesmo assim, conseguir se aproveitar das oportunidades do mercado. Mas, como eu mencionei, vocês só vão saber que é uma oportunidade se vocês entenderem como que funciona, tá bom? Bom, definir um valor mensal para esse tipo de investimento e para qual propósito, de acordo com o vencimento, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que esse tipo de investimento, o IPCA+, ele tem vencimentos de longo prazo. Então, é 2029, 2035, 2045, 2055. Então, são investimentos que têm um carimbo, que têm um vencimento longo. Então, não coloque, não determinam um valor para um vencimento longo se vocês nem sabem para que é. Então, definam certinho para que é. É para construção do meu patrimônio, é para construção da minha liberdade financeira, é para construção de uma viagem em 2029? Pronto, tá definido para que é? Defina o valor que vocês vão colocar todos os meses, seguindo essa regrinha das taxas de juros, tá bom?
Analisar o cenário da Selic, do dólar e a tendência. Por que é tão importante entender a Selic? Justamente pela questão da marcação a mercado. Então, se você entende minimamente como que funciona, se está no momento de bom de taxa de juros ou não, isso vai acelerar demais o crescimento do seu patrimônio, porque vocês vão entrar no momento correto, vocês vão entrar no momento que está pagando mais taxa. E se vocês entrarem nesse momento, vocês vão ter uma valorização de cota muito maior. Vocês vão ter uma composição de tesouro direto IPCA+, com taxas muito boas. E isso vai ter um valor de patrimônio muito grande. Então, entender minimamente o cenário é super importante. Qual que é outro termômetro, além da Selic, que vocês podem pegar também se a taxa de juros está alta ou não? É o dólar. Então, cada vez que vocês virem por algum motivo o dólar disparar, a chance do DI, né, dessa taxa do IPCA mais crescer é muito grande também. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Essa semana a gente passou, infelizmente, por questões geopolíticas internacionais, que teve o ataque do Irã em Israel, e aí todo mundo ficou, o mercado financeiro fica com um pouquinho de receio, tem uma correlação com o dólar absurdo por causa de demanda, o quanto que aquele local lá é importante para petróleo e tudo mais. Então, o risco iminente de uma guerra de maiores proporções faz com que moedas de maior confiança disparam, tá? Isso é do primeiro ponto. O segundo ponto foi algumas falas do ministro da Fazenda e do presidente da República com relação a metas fiscais, então que não agradou muito, de não cumprir, tudo mais. Isso é horrível para a economia. E o que acontece? O dólar dispara, há uma saída gigantesca de investidores estrangeiros aqui do nosso país, as pessoas passam, né, os estrangeiros passam a não confiar mais no nosso sistema financeiro, nas nossas empresas e tiram o dinheiro daqui para investir em outro lugar. Com isso, tem disparada de dólar também. Disparou o dólar, você ouviu falar alguma coisa de disparou o dólar? É um momento legal para vocês irem analisar lá naqueles gráficos do Tesouro Direto para ver se o IPCA que vocês estão investindo deu um pico de tendência de alta, que foi o que aconteceu essa semana. Então, por semanas, o IPCA mais estava com uma taxa de 5 e pouco, já estava quase beirando dos 4,90, aí deu toda essa repercussão de socioeconômica ou de política interna e deu essa disparada de preço, e foi um momento bom para entrar, tá? Analisar os gráficos do seu investimento, né, do seu investimento do tesouro e avaliar se é um bom momento para entrar ou não. Então, como eu falei para vocês essa semana, ó, tá vendo que eles estavam aqui bem baixinho, ó, tava menorzinho, então deu essa quedinha e voltou a subir. Então, esse pico de subida pode ser uma boa oportunidade. Quer dizer que não vai continuar a subir? Pode ser que continue, mas a tendência que a gente está tendo é de redução de Selic, é de acalmar e tudo mais. O dólar já deu uma arrefecida, então a tendência para baixar nas próximas semanas. Então pode ser que seja uma boa oportunidade IPCA mais 6, tá? E fazer o investimento ou colocar na reserva de oportunidade de acordo com a estratégia de definida. Então lembra, gente, a primeira etapa foi justamente definir uma estratégia. Então, vocês colocam ranges, ó, acima de tantos por cento da Selic, ou quando o dólar der um pico, eu entro com mais. Só que você só vai ter esse a mais se você tiver uma reserva de oportunidade. Então, como que eu faço reserva de oportunidade? Quando o valor está baixinho, aí vocês vão colocando só um investimento de manutenção ou nem coloca. E aí, quando voltar a subir, vocês colocam um valor a mais. Então, esse equilíbrio, né, essa dança com esses investimentos dá trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, mas eu garanto para vocês que isso pode ser um acelerador absurdo para vocês construírem um patrimônio robusto. Vocês entrarem no momento certo do IPCA, vocês vão conseguir deixar a sua carteira da parte de renda fixa, da parte de tesouro IPCA muito robusta, porque você só vai ter os investimentos com taxa muito altas. Então, crie essa regra, seja fiel a essa regra, decida, olha, esse momento
taxa tá muito baixa, então eu não vou investir, vou colocar em reserva de oportunidade. Mas cuide, tá? Tenha essa cadência, invista e tenha um porquê para cada investimento. É isso que vai acelerar, é isso que vai trazer mais rapidamente o seu patrimônio a um valor que você não imaginaria. Dá trabalho, mas é compensador, principalmente porque você vai entender essa jornada, entender os porquês de você estar fazendo isso e você não vai estar dependendo de ninguém, da informação de ninguém. Você que vai ser o dono da informação. Então, isso é muito importante. A gente tem oportunidades sempre quando está inflação alta, quando está inflação baixa, quando está taxa de juros altas, quando está taxa de juros baixa. Sempre temos oportunidades. Então, não tem tempo ruim para o investimento, mas se você não conhece nada, você vai só ouvir as notícias ruins, que só tem notícia ruim, e vai achar sempre que nunca vai dar certo, que a gente vai ser engolido por tudo, e não é. A gente tem que ver as oportunidades do mercado e sempre tem oportunidade, mas você só vai saber se tem oportunidade ou não se vocês entenderem o funcionamento, tá? E hoje eu trouxe essa oportunidade do Tesouro IPCA+. Então, tem oportunidade, tem momento certo para investir, tá? E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa informação. Então, esse era o recadinho que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu vejo vocês nas próximas lives. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.